Olá, meus amigos da internet. Mais uma vez estou chegando até vocês nesta noite de sexta-feira, hoje dia 18 de setembro de 2020, para o nosso culto de libertação. Durante alguns minutos nós vamos estar juntos aqui meditando na palavra de Deus e ao final desta transmissão estarei orando, formando junto com você a nossa corrente de libertação. Se você gostaria inclusive que incluíssemos o seu nome, orássemos por alguém por quem você gostaria de orar, escreva aqui nos comentários ao lado que nós estaremos incluindo o nome desta pessoa nas nossas orações. Eu sou o pastor Roosevelt e estou transmitindo aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E o nosso endereço, mais precisamente, onde nós estamos inclusive realizando as nossas reuniões, é Rua 58, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Quero dizer a todos os nossos amigos que nos acompanham pela internet que nós estamos realizando todo domingo, às 18h30, nesse endereço, uma grande concentração de fé. É quando nos reunimos para cultuar, para adorar e para engrandecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu quero convidar todas as pessoas, os ricos, os pobres, os brancos, os negros, pessoas de todas as raças, de todas as línguas. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê na Bíblia Sagrada, no Evangelho, na Palavra de Deus, venha então participar conosco destas nossas concentrações. A entrada é franca, todos são bem-vindos e nós vamos transmitir o querigma de Cristo, que é a essência da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para você. Venha, traga a sua família, convide seus amigos, todos são bem-vindos. Será sempre uma alegria recebê-los conosco, tá bom? Então, domingo, 18h30, aqui na Rua 58, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Bem, meus amigos, eu quero, a partir de agora, fazer com você uma breve meditação na Palavra de Deus. E eu quero meditar hoje, mais uma vez, sobre esse tema aqui. Jeová Jiré é o Deus provedor. E nós já compreendemos que Jeová Jiré é o mesmo Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação de Deus. E eu encontro aqui nas Escrituras um momento muito especial onde Jesus ele se manifesta como Jeová Jiré, como Deus da provisão, fazendo que o suprimento num momento de grande necessidade. Eu quero ler com você Lucas capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 4, Lucas 5:4, que diz o seguinte: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer.
eu vou obedecer. É, eu vou explicar para você o que estava acontecendo aqui nesse momento, mas antes de entrar nesse particular, eu gostaria mais uma vez de lembrar a você o fato de que Deus, ele é chamado por muitos nomes. Na verdade, Deus não precisa de nome porque ele é único. Não existe outro além dele, por isso ele disse para Moisés que ele era o Eu Sou. Não existe outro Deus, ele não precisa de nome. Mas, apesar disso, os servos de Deus, eles chamaram Deus de alguma forma. Né? Eles, quando se referiam a Deus, eles pronunciavam alguma descrição de Deus. E era normal usar o nome de Deus, no nome de Deus, uma característica redentora de Deus, uma qualidade de Deus, alguma coisa que Deus faz. Por isso, então, ele foi chamado por Abraão de Jeová Jiré. Jeová significa Deus e Jiré significa provisão. Quando ele chamou Deus de Jeová Jiré, ele estava dizendo que Deus é o Deus da provisão. É o Deus que supre as necessidades. Que naquela hora mais apertada, naquele momento mais difícil, ele se manifesta com o seu poder e ele supre a necessidade. A primeira vez que Deus foi chamado de Jeová Jiré foi chamado por Abraão quando ele ia sacrificar o seu filho Isaque, e na hora do sacrifício Deus disse para que ele não sacrificasse o Isaque, e aí então ele proveu um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Quando eles estavam caminhando em direção àquele monte onde haveria o sacrifício, Isaque perguntou: pai, eu vejo aqui a lenha, vejo que nós estamos preparados, o cutelo está aqui, mas eu não vejo a ovelha. E Abraão disse: não se preocupe, meu filho, porque Deus proverá. Como Deus proveu, ele fez com que aparecesse ali um cordeiro preso entre os galhos, e aquele cordeiro foi sacrificado em lugar do Isaque, que foi um sacrifício do coração de Abraão para Deus, mas que Deus não deixou que ele consumasse fisicamente aqui, e proveu então um cordeiro para que ele pudesse fazer o seu sacrifício. E então, a partir daí, Deus passou a ser chamado de Jeová Jiré. E nós temos no Velho Testamento todo várias manifestações de Jeová Jiré, suprindo as necessidades, matando a sede, suprindo as necessidades de roupa, de calçado, de casa, de vida, né, de tudo aquilo que as pessoas estavam sendo necessitadas. Quando a gente chega no Novo Testamento, é o momento em que Jesus vem. E quem é esse homem chamado Jesus? Nada mais, nada menos do que o próprio Jeová. Ele é o Jeová Jiré. Ele é Deus. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E quando você lê a história de Jesus, você percebe que em todo o seu ministério, em todo aquele tempo que ele viveu entre nós aqui neste mundo, ele manifestou esse poder para suprir as necessidades das pessoas. Ele supria a necessidade de cura, ele supria a necessidade de libertação, ele supria a necessidade de comida, de alimento, as necessidades físicas. Ele supria, na verdade, todas as necessidades, tanto físicas como espirituais, porque ele é Jeová Jiré,
o Deus da provisão. E um dos momentos mais marcantes e mais maravilhosos, onde ele manifesta o seu poder supridor, é quando, logo no início do seu ministério, quando ele está, inclusive, ainda chamando aqueles homens para se unirem a ele, para se tornarem seus discípulos e mais tarde seus apóstolos, quando ele realiza aquele milagre da pesca maravilhosa. Como ele fez aquele mar que estava sem peixe, de repente abundar em peixe. Ele chega à praia para pregar a palavra de Deus, e encontra lá Pedro e seus amigos que estavam lá lavando as redes, já para voltar para casa, pois eles haviam passado a noite inteira pescando, trabalhando, tentando pegar alguma coisa, e não haviam conseguido pegar absolutamente nada. E Jesus, se aproxima de Pedro, pede emprestado o seu barco, empurra o barco um pouquinho para dentro do rio, do mar, e de lá, de dentro do barco, ele prega a palavra de Deus. E Pedro e os seus amigos que estavam ali ouviram a sua mensagem. E depois que Jesus terminou de pregar, ele disse para o Pedro para ele pegar o barco e voltar lá para o meio do mar e jogar a rede, que agora eles iriam pegar os peixes, porque agora eles estavam com a bênção de Jeová Jiré. É interessante que o Pedro olhou para Jesus e disse para ele assim: ó, mestre, nós passamos a noite inteira tentando pegar alguma coisa e nós não conseguimos pegar nada. Nós já estávamos aqui lavando as redes para voltar para casa. Mas ele disse: mas pela tua palavra, nós vamos voltar ao mar e vamos jogar a rede. Ele fez isso, ele fez essa declaração, porque ele agora estava acreditando nessa pessoa do Senhor Jesus. Ele creu que ele realmente podia abençoá-lo. Ele tinha ouvido a mensagem, ele tinha ouvido a pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação. E ele então colocou o barco mais à frente para então conseguir pegar, fazer a sua pescaria. E o resultado foi esse aí que você vê agora nessa figura que é representando aquele momento. Quando eles jogaram a rede, de acordo com a palavra de Jesus, que é Jeová Jiré, quando eles puxaram a rede, ela estava assim, ó, cheia de peixes. Peixes em abundância, peixes grandes. Era a manifestação sobrenatural de Deus abençoando aquelas pessoas que estavam ali pescando. Eu tenho aqui outra figura que é clássica, assim, onde nós encontramos aqui os discípulos com os peixes que eles acabaram de pescar, e aqui a gente encontra Pedro já prostrado aos pés do Senhor Jesus, porque aquele milagre de provisão, aquele suprimento de Deus foi algo assim tão extraordinário para ele, que ele então chega a se prostrar diante de Deus. Ele chega a se prostrar diante de Deus ali naquele momento em que o milagre veio e aconteceu em suas vidas. Foi aquele momento maravilhoso, especial, extraordinário. Por quê? Porque Jeová Jiré estava agindo ali na vida deles e realizando
aquele milagre. Eu tenho agora aqui, ó, a imagem do rio Amazonas, e a gente tem aqui uns caboclos andando de canoa, e esse rio, a sua imensidão é impressionante, e Deus ele tem ao longo do tempo suprido a necessidade do povo daqui desta região, que vem aqui desse rio, ou desses rios todos que existem aqui na região amazônica. Peixes em abundância. É a manifestação de Jeová Jiré, é a manifestação de Deus abençoando, fazendo com que o milagre chegue até nós. E eu quero dizer a você, meu amigo, que está aí em qualquer lugar, que eu não sei qual é a sua necessidade. Se a sua necessidade é de comida, se a sua necessidade é de roupa, é de casa, é de trabalho, é de cura, é de libertação, é de solução. Mas uma coisa eu sei, que Jesus Cristo, Jeová Jiré, é a solução. Ele é o provedor. Ele é aquele que pode suprir a sua necessidade de uma maneira sobrenatural. Nessa noite eu quero convidá-lo a se prostrar diante dele e a clamar junto comigo pela sua resposta. E ele, por certo, se manifestará e te abençoará e te libertará e te curará e suprirá todas as tuas necessidades e ainda fará a obra maior que ele veio fazer na sua vida, que é a obra da salvação. Então, nós temos aqui aqueles pescadores maravilhados diante do milagre que Deus, que Jesus fez com que o mar, que não tinha um peixe, de repente oferecesse tantos peixes assim, ao ponto de o barco ele ficar a ponto de naufragar. E esse milagre tão extraordinário fez com que o Pedro, que está aqui, ó, prostrado diante do Senhor Jesus, entregasse a ele a sua vida e se tornasse a partir desse dia não mais pescador de peixes, mas pescador de gente, pescador de homens. Isso tudo começou quando ele obedeceu a palavra de Jesus e cumpriu, né, fez o seu trabalho normal, mas agora de acordo com a palavra de Jesus. E quando a gente faz as coisas de acordo com a palavra de Jesus, o milagre acontece. Né? O milagre se manifesta aí na vida da gente. Jeová Jiré, ele é o Deus que provê, é o Deus que supre as nossas necessidades. Erga nessa noite a sua mão na sua direção e deixe que ele faça na sua vida o seu milagre. Nós vemos aqui na história de Abraão que foi capaz de dar seu próprio filho, que no coração dele ele deu. Ele ia realmente sacrificar o menino, quando de repente o anjo do Senhor bradou e disse: não faças a ele nenhum mal. Não era para ele sacrificar o menino. E aí então, em seguida, Deus mostrou para ele um cordeiro preso lá nos galhos, como nessa imagem aqui, nessa representação. E esse cordeiro aí foi o cordeiro da provisão. Foi a provisão de Jeová Jiré para que ele não sacrificasse seu filho Isaque e para que a bênção chegasse em sua vida. Deus também tem um cordeiro preparado para você. Deus tem uma bênção preparado para você. Você e eu não sabemos como é que Deus vai fazer. Mas uma coisa é certa: se você clamar, se você buscar nele o suprimento, a provisão, ele vai te ouvir, ele vai suprir a tua necessidade, ele vai fazer com que um cordeiro ele surja para que esteja então
ocupando aí o teu lugar. O teu lugar. Meu amigo, pense então nessas palavras e coloque aí no seu coração essa mensagem e busque a Deus e ande nos seus caminhos, porque esta é a vontade do Senhor para a sua vida. Bem, agora, aonde você estiver, vamos fazer a oração da fé nesta noite. Ligue o seu pensamento com Deus e eu vou orar por você. Agora é a hora de você colocar diante de Deus a sua necessidade. Qual é a necessidade que você tem? Jesus é poderoso para suprir, porque Ele é Jeová Jiré, o Deus que supre as necessidades, o Deus provedor. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, eu estou neste momento formando a corrente da libertação que temos formado toda terça-feira, toda sexta-feira aqui neste lugar. E eu peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa que me acompanha neste momento. Que o Senhor esteja curando aqueles que estão enfermos, libertando aqueles que estão oprimidos, solucionando os problemas daquelas pessoas que estão passando por situações adversas. Ó Deus Todo-Poderoso, manifesta agora o teu poder e a tua graça e abençoa estas pessoas. Em nome de Jesus, cura esta pessoa que está doente, que essa doença saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta esta pessoa que está viciada, que está possessa por espíritos malignos. Em nome de Jesus, liberta estas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que eu peço, Senhor, a tua bênção de cura, de libertação, de salvação, de suprimento de necessidades para estas pessoas todas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. 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 Bem, meus amigos, foi um prazer muito grande estarmos com vocês nesta noite abençoada. Quero dizer para você que se você quiser ajudar o nosso ministério, contribuir com esta obra aqui na cidade de Manaus, você pode fazê-lo. Você pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, que eu vou dar agora para você, e a gente lhe dá todas as informações necessárias para que você possa contribuir. O código daqui de Manaus é 92 e o telefone para contato conosco é 98 442 9125. Vou repetir o telefone. Código de área 92 98 442 9125. Para nós será uma alegria receber a sua ligação e aí você poderá saber como poderá nos ajudar aqui nesta cidade. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite. Domingo à noite, às 18h30, estaremos de volta para o nosso culto presencial, nosso culto de celebração. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Paz seja